A paz do Senhor. Quero falar rapidamente sobre o inferno. O inferno é real. Em Mateus capítulo 7, verso 13 diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Há muitos anos atrás, ouvi um testemunho de um pastor que vinha insistindo pela conversão de um homem. Por muitas vezes falara de Jesus a ele, mas com o coração endurecido, esse homem permanecia longe de Deus. E certo dia, então, o pastor lhe disse: se o senhor não se arrepender de seus pecados e não aceitar a Jesus Cristo como Salvador, você irá acabar indo para o inferno. E este homem, então, revoltado, disse: eu prefiro ir para o inferno, preste atenção às palavras dele, eu prefiro ir para o inferno do que seguir esse Jesus. A esposa desse homem era crente. O pastor e ela oravam constantemente pela salvação daquele homem, mas sem obterem nenhum resultado. Era perto da meia-noite, o telefone tocou e era a esposa daquele homem. Ela estava em prantos. A polícia havia ligado e informado que seu esposo tinha sofrido um acidente de automóvel. O pastor prontamente se dispôs a ir até o local onde ocorrera o acidente. Quando chegou lá, a esposa estava em estado de choque. O corpo daquele homem estava coberto pelo encerado, no meio da pista. Chovia muito. O pastor, vendo a cena, se aproximou do corpo e dizia consigo mesmo: por que você não me ouviu? Falando àquele homem que estava morto. Falei tanto de Jesus para você. Deus te deu tantas oportunidades. E enquanto ele falava, foi surpreendido por algo que o impressionou de tal forma que seus pensamentos fugiram da sua mente. Marcaram a sua vida, seu ministério. Diante dos seus olhos haviam 3 palavras agora que estavam martelando em sua mente e que jamais seriam esquecidas. E essas eram as 3 palavras que estavam gravadas no para-choque daquele caminhão que foi o causador daquele acidente que matara aquele homem. E as palavras que ali estavam escritas eram: anjo do inferno. Foi um grande pregador do passado, T. Talmage, quem disse: o inferno é a mais alta recompensa que Satanás pode dar a alguém por ser um servo seu. A doutrina do inferno tem sido esquecida e, por que não dizer, até eliminada de muitos púlpitos em muitas igrejas. No entanto, ela é real. O inferno é real. Cada pessoa no mundo hoje ou está indo para o céu ou está indo para o inferno. Não existe outros caminhos. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. O texto na Bíblia é muito claro. Ou é o caminho estreito que leva ao céu ou o caminho largo que leva à condenação. Não existe esse negócio de purgatório, não existe reencarnação. Toda oportunidade de uma eternidade com Deus é dada enquanto o homem está vivo nesta terra. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma única vez e depois disto, o juízo. Cada pessoa no mundo está caminhando neste momento para o juízo. A palavra inferno parece ter trocado sentido nesses últimos dias para um tom de brincadeira. Virou, inclusive, em muitos círculos, motivo de piada. Virou motivo para xingamento. As pessoas às vezes dizem: vai para o inferno, mas esquece que vai ter, ou melhor, vão ter muita companhia. O inferno é o lugar para onde a maioria já foi ou está indo. Neste exato momento, há centenas que estão caindo nas negritudes das trevas eternas. Pense nisso. Agora, que tipo de lugar é o inferno? O inferno é um lugar de dores cruciantes. É um lugar de desespero, de dor que nunca acaba. É um lugar onde o fogo não se apaga. O fogo do inferno é real. O rico de Lucas 16 disse: manda tocar a minha língua com um pouco de água, por favor. Muitos pensam que esta passagem de Lucas 16 foi uma parábola, mas não, Jesus se referia a um acontecimento. A dor é eterna, sem esperança. A Bíblia usa os termos infidável, eterno, para todos sempre. Pessoas que morreram há 10 anos sem Deus ainda estão no inferno, estarão lá daqui a 10 anos para frente, continuarão lá daqui a 100 anos, permanecerão lá daqui a 10 milhões de anos. Não tem fim, é eterno.
Em nossa vida terrena, alguns têm problemas difíceis e nós sabemos disso. Todos passamos por aflições, mas pensamos, mas pode passar, pode melhorar, sempre há uma esperança. O dia seguinte poderá trazer um consolo, paz, solução para o problema, mas o inferno não muda, não há esperança, não tem fim, é eterno, é infindável para todos sempre. Pensamos que as pessoas vão para o inferno pelo que elas fazem, mas não, está errado esse pensamento. Ninguém vai para o inferno pelo que faz, mas vai pelo inferno pelo que ele é. Ele é isso que gera tanta confusão na mente das pessoas, pois elas pensam e dizem, eu sou bom, eu faço bem, mas esquecem que lá no passado ocorreu uma troca de dono. Você trocou de dono quando Adão caiu. O homem se tornou mau, porque você acha que existe tanta maldade no mundo hoje? Acha que foi diferente do que aconteceu no passado? Olhe, por exemplo, para Hitler. As atrocidades terríveis que esse homem cometeu. Olhe nos dias de hoje para os roubos, para a violência, para a morte, para os frutos da ação de Satanás que veio apenas para roubar, matar e destruir. Isso ocorre na humanidade ainda hoje porque a maior parte da raça humana é escrava do diabo. Ela tem Satanás como seu pai. O mundo fala da afinidade de Deus e da fraternidade dos homens. Dizem, todos nós somos irmãos, todos somos filhos de Deus, mas isso é uma mentira das trevas. Nós somos criaturas, sim, de Deus, mas apenas aqueles que são filhos de Deus são aqueles que são comprados pelo sangue de Jesus, que aceitaram a Cristo como Salvador. Para ser um filho de Deus, você precisa aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. A palavra de Deus nos diz, mas a todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está em João capítulo 1, verso 12. Glória a Deus. A razão de tanta violência e maldade é porque Satanás é o pai da maior parte da humanidade. E quando você vê desta perspectiva, começa então a entender por que tanta maldade neste mundo. Por que a maior parte da raça humana tem como pai o diabo e os desejos de seu pai, eles praticam. Entendo que esta é uma palavra dura, eu sei que é uma mensagem forte, mas tenho de dizer-lhes a verdade. Um dia estarei perante Deus e terei de prestar contas do que disse ou deixei de dizer. O homem é mau desde o seu nascimento, não existe ninguém que seja bom. Alguém disse para Jesus, bom mestre, e Jesus disse, só tem um que é bom e este é o Pai. O homem pode fazer algumas coisas boas, no entanto não quer dizer que ele seja bom. De toda a criação de Deus, o homem é o único ser que precisa ser preso para não matar o seu semelhante. Pense nisso. Aqui nos Estados Unidos tem até curso para adolescentes sobre a educação para a morte. Melhor forma de cometer o suicídio. E às vezes perguntamos, mas gente, por que tudo isso? E eu vou dizer por quê. É por falta de razão de viver. A humanidade está enferma e é má e é assassina. Está perdida em trevas espirituais e tateia em negra escuridão. Agora, voltando ao tema desta mensagem, o inferno é real, precisamos entender melhor o que é o inferno eterno e que você foi feito para a eternidade. Olhe no espelho e veja a eternidade se aproximando. Sua pele, a cada dia, vai ficando mais velha. Seus cabelos vão ficando brancos. As suas forças já não são mais as mesmas. O homem envelhece. Quando pensamos nisso, imaginamos como consta em muitas ilustrações que mostra às vezes um Deus velhinho, de barba branca e cabelos brancos. Mas Deus não é assim. Deus não é homem. Ele não está sujeito ao processo de envelhecimento, assim como cada um de nós estamos. Ele sempre foi, aleluia, ele sempre é e ele sempre será. Glória seja dada ao nome do Senhor. O inferno é um lugar de insatisfação e anseios. As pessoas querem sair de lá de qualquer jeito, mas não há saída. O rico da parábola estava lá, não por ser rico, mas porque tinha rejeitado a Deus. O inferno também é um lugar de tormento. Não há uma palavra bondosa, nem uma palavra de amor,
não há uma palavra amigável, não há uma risada vinda de um coração alegre, não há uma flor que lança um perfume para o deleite do homem, não há nenhum pássaro cantando, nem um sorriso de uma criança. Oh, que tristeza! A alma eterna tateia em um ambiente de escuridão, de dor e de chamas, em uma eterna noite, do qual nunca haverá o sol nascer. Pense nisso. O inferno é o lugar de recordar das oportunidades perdidas. Lá será lembrado quantas vezes ouviu de Jesus e rejeitou. As pessoas que estão lá sabem o quanto ouviram do Evangelho, o quanto leram a respeito de Jesus, o quanto lhes foi falado, mas disseram não. Não precisamos de Jesus, somos nosso próprio Salvador, não precisamos de igreja, não precisamos de Bíblia. Por último, quem vai para o inferno? Todos que não aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal vão perecer no inferno. Também preciso dizer que o inferno está cheio de membros de igrejas. Sim, com tristeza, muita tristeza, lhes digo, o inferno está cheio de membros de igrejas das mais diversas denominações, sejam elas protestantes, sejam católicos, pentecostais, não importa. O inferno está cheio de batistas, metodistas, luteranos, presbiterianos e católicos. Está cheio de gente da Assembleia de Deus, da Igreja Deus é Amor, da Igreja da Graça de Deus, da Igreja Universal, da Igreja Quadrangular, Brasil para Cristo e tantas outras que poderíamos ficar citando aqui por um longo tempo. E o Senhor permite isso para sabermos que não somos salvos por obras, para não nos gloriarmos, mas a salvação é um dom de Deus. A igreja, ela não salvou você. Não importa seja uma igreja batista, seja Assembleia de Deus, seja que for, ela não morreu na cruz do Calvário pela tua alma, mas foi Jesus pendurado em uma cruz, em um monte chamado Calvário, que verteu o seu sangue como oferta pelo pecado dos homens. Aleluia! Para que todo aquele que nele crê, não na igreja batista, metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus, não importa, mas todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Aceite a Jesus hoje. Ainda há oportunidade. Hoje é dia de salvação. O que muitos crentes nesses últimos dias estão precisando é ter um vislumbre do inferno, para darem valor à igreja, para darem valor à Bíblia, para darem valor à sua salvação, para darem valor ao seu relacionamento com Deus. E eu insto a você, meu irmão, minha irmã, se apegue com o Senhor mais do que nunca e não deixe de pregar o Evangelho, não deixe de falar do amor de Deus. Faça isto no tempo e fora de tempo, em todas as oportunidades que o Senhor vier a te dar. Pregue o Evangelho, porque Jesus vai voltar e almas estão perecendo sem Deus nesta hora. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.